O que define a jornada de um homem que, saído das profundezas de uma favela em São Bernardo do Campo, abandonou a escola aos 12 anos para trabalhar 12 horas por dia em uma borracharia, afundando-se no alcoolismo na adolescência, e usou o kickboxing e o MMA não apenas como um esporte, mas como a única marreta capaz de quebrar as correntes da própria destruição. Na década de 2020, o mundo das artes marciais mistas parecia consolidado em uma era de atletas híbridos, especialistas em wrestling e estrategistas de pontos. O esporte havia se tornado cerebral e burocrático, mas, do Brasil, ergueu-se uma figura monolítica, de olhar gélido e ancestral, que decidiu resgatar a essência mais crua e assustadora do combate, um nocaute brutal e inevitável através de um único golpe. Imagine um caçador com 1,93 m de altura, pesando cerca de 100 kg de puro osso denso e músculo fibroso, dono de uma fisionomia carrancuda que remete diretamente aos guerreiros indígenas da tribo Pataxó, um lutador que entra na arena caminhando com passos firmes, simulando o disparo de uma flecha imaginária em direção ao seu oponente, exalando uma energia mística que congela a espinha dos adversários antes mesmo de o gongo soar. Ele foi batizado na dureza da vida como Alex Pereira e imortalizado no panteão das lutas sob o nome que seu primeiro mestre lhe deu, Poatan, Mão de Pedra. Alex Poatan não foi apenas mais um lutador a conquistar cinturões, ele quebrou a lógica do esporte ao se tornar o primeiro e único atleta da história a ser duplo campeão do Glory Kickboxing e, em seguida, migrar para o UFC e conquistar os cinturões de duas categorias diferentes, os médios e os meio pesados, em tempo recorde. Poatan provou ao planeta que o poder de nocaute bruto, aliado a uma frieza psicológica inumana, é capaz de colidir contra qualquer estratégia e transformá-la em poeira. Atrás de seu silêncio enigmático e de sua quase total ausência de expressões, esconde-se a mente de um predador impiedoso que transformou o seu punho esquerdo na arma mais temida de toda a história dos esportes de combate. Imagine um caçador com 1,93 m de altura, pesando cerca de 100 kg de puro osso denso e músculo fibroso, dono de uma fisionomia carrancuda que remete diretamente aos guerreiros indígenas da tribo Pataxó, um lutador que entra na arena caminhando com passos firmes, simulando o disparo de uma flecha imaginária em direção ao seu oponente, exalando uma energia mística que congela a espinha dos adversários antes mesmo de o gongo soar. Ele caminha para frente com a guarda baixa, induzindo o oponente a acreditar que há uma abertura em seu queixo. No instante em que o adversário tenta golpear, o braço esquerdo de Poatan chicoteia de baixo para cima com uma velocidade assustadora, sem nenhum aviso prévio. Não é apenas a força física, é o peso de uma estrutura esquelética moldada no trabalho braçal e a precisão milimétrica que conecta diretamente no botão de desligar do oponente. Lutadores de elite, campeões mundiais e técnicos experientes viram seus melhores atletas desabarem completamente apagados na lona, vítimas de um golpe que eles sabiam que estava vindo, mas que seus cérebros simplesmente não conseguiram processar a tempo. Sustentar uma estrutura tão massiva e alta sem perder a agilidade exigia de Alex Poatan uma rotina de treinos focada no sparring de elite e no endurecimento do corpo. Ao se mudar para os Estados Unidos para treinar sob a tutela do ex-campeão Glover Teixeira, Poatan refinou seu jogo de solo e sua defesa de quedas, transformando-se em uma fortaleza intransponível dentro do octógono. Sua preparação física baseia-se na resistência de alta octanagem. Ele não foca em construir músculos puramente estéticos para impressionar nas pesagens, seu foco é a densidade dos tendões e a potência dos ossos. Sua rotina nutricional é focada na performance limpa, utilizando carboidratos de digestão lenta e proteínas de alta qualidade para alimentar sua estrutura gigante. Poatan mantém um percentual de gordura extremamente baixo, garantindo que sua derme fique colada nos feixes musculares, o que lhe permite cortar o peso de forma agressiva e recuperar a massa bruta na noite da luta, entrando no octógono com o peso de um peso pesado natural. A consagração de Alex Poatan na cultura pop esportiva está eternamente ligada à sua rivalidade lendária com Israel Adesanya. Após derrotar o nigeriano 2 vezes no kickboxing, Poatan invadiu o UFC com um único propósito: caçar o campeão. No UFC 281, em Nova York, protagonizou uma das maiores viradas da história do MMA, encurralando Adesanya na grade no 5º round e arrancando o cinturão dos médios com uma sequência brutal. Mas o destino de Poatan era grande demais para uma única divisão. Ao subir para a categoria dos meio-pesados, ele limpou a categoria de forma avassaladora. Nocauteou Jiri Prochazka para conquistar o cinturão vago, destruiu Jamahal Hill na luta principal do histórico UFC 300 com um cruzado de esquerda segundos após recusar a interrupção do árbitro por um golpe baixo.
e voltou a nocautear Prochaska com um chute na cabeça espetacular. Ele provou que não era apenas um kickboxer no MMA, ele era o dono do octógono, o salvador de eventos de última hora e o atleta mais dominante e ativo da organização. O aspecto que torna Alex Poatan um fenômeno de engajamento mundial é a sua personalidade única. Ele rejeitou o trash talk forçado e as provocações teatrais modernas. Poatan comunica-se através do silêncio, de memes virais de feição séria e da icônica expressão chama, que virou um jargão global entre os fãs de artes marciais. Ele transformou a sua ancestralidade indígena em uma marca registrada de respeito, orgulho e poder. Sua história é um farol de esperança para qualquer pessoa que enfrenta as sombras da dependência e da pobreza. Ao sair do balcão de uma borracharia para o topo do hall da fama das lutas, ele provou que o destino não é o lugar de onde você veio, mas a direção para onde você decide apontar a sua flecha. Hoje, Alex Poatan Pereira é reverenciado por atletas de todas as modalidades como o lutador mais assustador, carismático e implacável do século XXI. Ele não busca lutas fáceis ou defesas de cinturão confortáveis, ele quer os maiores desafios, cogitando inclusive subir para os pesos pesados para buscar um feito inédito de 3 cinturões. Ele permanece cimentado na história do combate como a mão de pedra, o caçador moderno que fez o mundo inteiro se curvar diante de sua frieza e que mostrou que, quando a mente é blindada e o coração carrega a força dos antepassados, nenhum gigante na terra é capaz de ficar de pé. Se você se arrepia com o cruzado de esquerda invisível do Poatan, respeita a história de superação desse guerreiro brasileiro e entende por que ele se tornou o lutador mais temido do UFC. Deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. Alex Poatan no auge conseguiria conquistar o 3º cinturão na categoria dos pesos pesados ou o tamanho dos monstros daquela divisão seria o limite para a mão de pedra? Nós nos vemos no próximo vídeo.